Muito, mas muito bom dia mesmo para você, uma bela manhã de sexta-feira, tá certo? A sexta-feira que tanta gente fica esperando ela chegar. E aí chegou, a gente está se preparando para um belo final de semana e a gente deseja sim uma sexta-feira, um final de semana de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muito sossego para você, para os seus filhos, parentes, amigos, colaboradores, vizinhos, para todos que você tem um carinho todo especial, para quem está bem pertinho, também para quem está longe, mas que você tem um carinho todo especial. E a gente já está começando o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E ainda quem não é assinante NET, né, ainda quem não fez a assinatura da NET, tem algumas formas, algumas dicas que a gente pode dar para você assistir a nossa programação. Por exemplo, se você tem um telefone Android ou sistema iOS, você pode baixar esse aplicativo que está aí na sua TV e TV Mar. É muito fácil baixar esse aplicativo e você vai estar com a sua telinha, com a sua TV Mar na mão, sabendo de tudo o que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo. Você também tem uma outra opção, a GazetaWeb.com. Através da GazetaWeb.com, vou lá na primeira página da Gazeta Web, lá em cima tem o nome TV Mar, do lado esquerdo, como o Fábio está mostrando aí pra gente. Tá vendo? Acima desse título aí de Prefeitura de Maceió, quer contrair 430 mil em empréstimos, ou milhões em empréstimos. Mil quem pega sou eu, a Prefeitura de Maceió vai pegar 40, e milhões de empréstimos. Aí acima tem TV Mar, clica aí em cima, depois você clica no ao vivo e você vai estar assistindo a programação simultaneamente, a programação ao vivo da TV Mar. Então é muito fácil você conseguir acessar através da Gazeta Web, tá certo? Agora a gente tem uma opção muito importante que a gente vem divulgando, que é através do canal do YouTube. No YouTube, o Fábio vai mostrar para a gente exatamente como é que funciona. Essa primeira página do YouTube, você vai clicar ali em cima, TV Mar, canal 25, como o Fábio está mostrando. TV Mar, canal 25. Quando você clicar, aí vai aparecer essa primeira página aí dos programas antigos, clica aí em cima onde ele está mostrando, e aí você vai estar com a programação atual. Tá aí o nosso Wilson Júnior com a Vez do Povo, o bate-papo com Geraldo Câmara, tá certo? Com Ariel Fernandes aí, ó, tá vendo? A nossa entrevistada de ontem. Pronto, vai aparecer aí um rapaz aí falando, dando um bom dia, né? Com o programa Cortando. Pode voltar se quiser aqui, Fábio, tá vendo aí? Ótimo, já arrumei o cabelo, estava meio assanhado, né? Pro Ferreira, o meu amigo Ferreira, que tem quase 90 anos de idade, ele reclama quando o meu cabelo está assanhado. Se caiu a mechinha, ele reclama. Se o cabelo está assanhado, ele reclama. Se está com volume, ele reclama. Eu vou pedir para ele arrumar o meu cabelo. Vou trazer ele aqui na TV para ele arrumar o meu cabelo. Ferreira, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? Obrigado mesmo. Gente, no nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o médico obstetra, Dr. Antônio Carlos. Ele vai falar nesse bate-papo aqui com a gente o que é permitido, né, em relação aos cosméticos para as gestantes. Ele vai falar o que é mito, o que é verdade, qual o fundamento. Me diz uma coisa, essa história de que uma gestante, por exemplo, não pode colocar tinta no cabelo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, procede? Tem fundamento? Tem base na literatura? Tem base? Tem algum caso no mundo que enfim, ele vai falar tudo. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, você tem ou não tem motivo para ligar para aquela sua amiga que está gestante, aquela que está pensando em engravidar, mas já está pensando no cabelo, já está pensando na pele, já está pensando naquele produto cosmético que ela usa e que, segundo algumas informações, ela não vai mais poder usar esses produtos. Será que procede? É verdade, não é? O doutor Antônio Carlos, ele que é um conceituado obstetra aqui no nosso estado, tá certo? Ele vai dar todas as dicas. Ainda estou tossindo um pouco, mas já estou quase curado, né? Eu acredito que quando eu terminar o vidro de xarope, né, Josiel, eu vou estar melhor, né? Bom, gente, então,
a gente tem essa dica maravilhosa. E vai ter também uma matéria, uma reportagem sobre o campeonato de Kung Fu que acontece em Alagoas neste final de semana. Pois é, e aí eu vou também tentar mostrar um pouco das minhas habilidades aí no Kung Fu, né? Tá certo? Então você tem 2 grandes motivos aí para mandar um recadinho, um zap, uma mensagem aí pelo Face para sua amiga, para o seu amigo, para o seu parente, para o marido daquela sua amiga que fala para ela que ela não pode botar isso no cabelo ou aquilo no cabelo porque ela está grávida e vai prejudicar o meu bebezinho. E o doutor vai dar todas as dicas para a gente, tá legal? Então você tem motivos de ficar aí assistindo o nosso programa e ainda mais indicar para alguns amigos agora, tá bom? De preferência agora, para que ele ou ela possa ter a oportunidade de assistir a nossa entrevista. Acontece neste domingo, dia 12, mais uma edição do Lazer na Praça do Centenário, ali no bairro do Farol. Durante o dia serão desenvolvidas ações educativas com a proposta de reforçar a importância da conscientização, prevenção e educação para fortalecer os cuidados com alimentação e adoção de hábitos saudáveis. Portanto, fica essa dica aí no próximo domingo, ali na Praça do Centenário. Sem dúvida é algo também de muita importância para incrementar, né, a vida, perspectiva de vida aí dos nossos alagoanos. E maio, o próximo mês, será um mês diferente em relação às atividades voltadas ao trânsito. Isso porque irá acontecer o Maio Amarelo, exatamente, diferente, né? Maio Amarelo. Essa campanha tem como objetivo diminuir o número de acidentes de trânsito, chamando a atenção das pessoas através de atividades educativas de orientação e conscientização. Essa atividade será realizada em parceria entre a SMTT e a UFAL, tá certo? Então fica também essa dica aí. E atenção, os serviços online, né, disponibilizados pela Prefeitura de Maceió estarão suspensos durante este final de semana. A medida acontece em virtude da manutenção do sistema. A manutenção é realizada anualmente e tem como objetivo melhorar a qualidade da energia do no-break. O serviço volta a funcionar normalmente na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, dia 13. Portanto, fica também essa dica para você. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, né? Muita informação importante aí para os nossos alagoanos, tá certo? O prefeito Rui Palmeira é eleito vice-presidente da Frente de Prefeitos, né? Aconteceu, se não me engano, ontem em Brasília, tá certo? Então, ele é o vice-presidente dessa Frente de Prefeitos aí no Brasil, tá certo? A gente tem uma informação importante aqui, né? Governo recebe queixas e propostas das indústrias alagoanas, né? Representantes da indústria alagoana entregaram ontem ao governador Renan Filho um documento com propostas do setor para a retomada do crescimento econômico do nosso estado, né? Na lista de reivindicações estão a concessão de incentivos fiscais, a necessidade de investimentos em infraestrutura e o controle fiscal nas fronteiras. Daí a gente pede com muito carinho que o governador Renan Filho possa sim dar uma atenção ainda mais especial para a indústria do nosso estado, que a gente precisa cuidar com muito carinho, cultivar com muito carinho, para que haja realmente crescimento, desenvolvimento industrial no nosso estado. Mas por que, Ariel? Gente, porque é renda, é emprego, é renda, é família com mais dignidade, com salário, é perspectiva de vida, de emprego para os nossos alagoanos. Portanto, eu acredito que todos os empresários, os industriais, né, precisam sim de incentivo, precisam sim de cuidado, de carinho, para que realmente possa ter desenvolvimento econômico e industrial no nosso estado. Às vezes, os empresários, os industriais, as pessoas que produzem, né, os empregos, né, promovem esses empregos, rendas para os alagoanos, muitas vezes são maltratados e muito.
são maltratados em muitos aspectos. Às vezes tratados em determinado setor público até como bandido. Tem empresário que é tratado como bandido em alguns setores aqui. E não estou exagerando, não. Né? Por alguns fiscais, por alguns setores. Eu queria que a pessoa me dissesse o nome de um fiscal que destratou realmente um empresário e um contador de uma outra empresa do mesmo segmento. Portanto, se eu soubesse o nome, eu diria o nome mesmo aqui, porque eu ia pegar as provas para não estar falando besteira aqui e nem estar maltratando ninguém sem fundamento, né? Então, que a indústria, que o comércio, que possa ter uma atenção diferenciada do governo para que a gente possa ter realmente um incremento aí nos empregos. Inclusive os empregos caíram muito no nosso Brasil e no nosso estado, muito, né? Muita gente desempregada, exatamente pelos arroxos, né? Pela dificuldade realmente para 2015. E a Casal, né? A nossa Casal suspende abastecimento em 8 cidades do sertão de Alagoas, tá certo? Então tá aí, ó, a nossa linha azul, né? Faixa azul ali na Fernandes Lima, tá fazendo 1 ano de idade e muita gente, mais de 7.000 motoristas foram multados. Muitos já aprenderam, né, a regra, o motivo pelo qual a faixa azul foi criada e com certeza, às vezes a gente precisa sim de uma coesão mesmo, né, do poder, mostrando que se a gente cometer aquele delito, a gente vai ser multado, né, vai ser responsabilizado para que a gente possa aprender. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, liga, ainda dá tempo de fazer aquela ligação bem rapidinho aí para sua amiga que está gestante ou que está querendo engravidar, para saber com o doutor Antônio Carlos, ele que é obstetra, exatamente o que pode, o que não pode, o que é mito e o que tem realmente fundamento científico. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e
produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Givanildo Souza, da Escambo, né? Grande publicitário, Givanildo Souza, um forte abraço, ele também que vem conduzindo aí o Sim de Beleza. Aproveitar também e mandar um abraço para o doutor Wilton Malta, presidente da Fé Comércio e toda a diretoria, que na próxima semana vai estar aí sendo anfitriã, né? A Fé Comércio, o estado de Alagoas é anfitrião aí no 31º congresso da CNC, que vai acontecer exatamente aqui no nosso estado. Então, os hotéis vão estar lá, já estão aí realmente todos com reservas, vai ser muita gente, várias delegações de vários estados. E parabéns aí para o Wilton Malta e toda a diretoria da Fé Comércio que está sediando esse grande evento em nível nacional, tá certo? Agora começa hoje, a partir das 19 horas, a exposição Ilha do Ferro, da designer alagoana Amanda Soares. O trabalho da artista trata da paisagem, as cores do povo e os costumes locais que podem ser vistos aí no Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore em Jaraguá. Então, aproveitando também, eu que conheço também a Ilha do Ferro, um abraço para o pessoal de Pão de Açúcar, de toda aquela região ali. E parabéns, né, para a designer Amanda Soares, né? Amanda Soares. Então, um forte abraço aí, ela que foi contemplada e vem fazendo esse trabalho lindo aí, expondo tudo que é de belo ali da Ilha do Ferro, tá certo? Gente, olha, durante a gravidez, a mulher precisa se adaptar às mudanças do corpo, primeiro, né? E essa mudança do corpo, ela ainda, de uma certa forma, é uma das coisas que incomodam, assim, quando a mulher fala assim, vou engravidar, e o meu corpo, enfim, né? Mas isso, de uma certa forma, eu acredito até que nem tantas, a maioria das mulheres não se incomodam com isso. Mas a vaidade continua sendo um dos pontos principais, né? Será que existe alguma regra, né, do que usar para manter os cuidados da beleza, do cabelo? Será que todos os tipos de cosméticos estão liberados, né? Essa é uma dúvida que ronda aí muitas mamães, né? Muitas gestantes e muitas que ainda vão engravidar, mas que tem essa grande dúvida aí, é uma das preocupações das mulheres. E aí, para explicar exatamente
o que pode, o que não pode, por que proíbe, por que não proíbe. É o doutor obstetra Antônio Carlos, ele que é exatamente obstetra e vai dar essas dicas para a gente. Agora, existe regra em relação aos cosméticos que podem ser utilizados na gravidez? Bom dia, doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. É um prazer aqui. A gente mais uma vez está batendo um papinho sobre gestação e esse cuidado dessa vaidade, como você citou, que preocupa muito as mulheres, né? Hoje a preocupação com a beleza, né? Faz parte aí dessas atenções, né? Existem hoje algumas normas, né, que a gente pede para que a grávida tenha cuidado com o que ela vai evoluir na gestação, né? E o que é que ela pode usar. Então a gente geralmente recomenda algumas coisas de proteção da pele, né, o cuidado do cabelo, e a gente reforça que no primeiro trimestre é o período mais crítico, que é o período de formação, a exposição de alguma substância que possa ser absorvido. Certo. Então a gente pede para que seja evitado, né, no primeiro momento, nesses 3 meses. A gente percebe o seguinte, que um percentual, né, dos médicos, proíbem, né, a gestante nos 3 primeiros meses, né? Um percentual relativamente grande dos médicos fala o seguinte: a partir do 3º mês, você está liberado de fazer isso, fazer de repente, não sei que tipo e a gente vai discutir exatamente sobre isso. E isso existe, exatamente esse cuidado por conta da formação do feto nesses primeiros 3 meses. Mas o que a gente pode chamar de mito? Se é que existe mitos nessa área, e o que existe de fundamento científico em algumas proibições, e a gente vai dar alguns exemplos bem diretos aí. Por exemplo, uma coloração, uma tintura, alguns proíbem, outros não proíbem. Qual o fundamento dessa proibição e da não proibição? A tintura geralmente ela pode ser usada na gravidez sem problema nenhum. Tá? Não tem trabalhos baseados nos 3 primeiros meses, mas eu acredito também que poderia ser usado. A questão dos 3 primeiros meses... Ariel... Deixa eu voltar um pouquinho, doutor, deixa eu dar uma de Faustão aqui, atrapalhar o senhor. Quando o senhor fala de trabalho, para que o telespectador entenda, trocando em miúdos, quando o senhor fala não existe trabalho, dá para explicar para a gente o que é esse trabalho? Pesquisas. Hoje baseado, né? Gestante usando algum produto nos 3 primeiros meses, né? Que veio aumentar a taxa de abortamento. A gente sabe que a formação hoje do bebê, né, o organismo da mulher naturalmente pode selecionar. E a gente tem uma taxa de aborto hoje que eu acho alta, né? Eu acho que é a seleção da própria humanidade. Você tem uma taxa de perda hoje de 20%. Né? Então, a cada 5 grávidas, uma vai perder. Né? Naturalmente, sem usar nada. Peraí, rapaz, isso é muito interessante. Então a taxa muito sério, eu falo muito interessante. Então são 20%, então a cada 5 gestantes, uma perde o bebê, naturalmente, sem eu ter usado nada, sem beber, sem comer nada. Ela ficou em casa deitadinha na cama, não se levantou, não fez nada, só se alimentou, foi no banheiro. Percentual alto, né, doutor? É alto. Então 20%. Então imagine uma mulher que fez uma tintura de cabelo e abortou. Certo. Aí ela vai culpar aquilo, não vai ter como relacionar com pesquisa, com dado, que abortou por conta daquele produto. Mas ela vai sair culpando. Aí vem o cabeleireiro, vem o doutor, que liberou, tudinho, que são os culpados por ter liberado ela a usar aquilo. Então, nesse momento, dos 3 primeiros meses, é mais prudente que você diga, não, deixa para você fazer essa mudança da cor do cabelo, tá? Depois dos 3 meses. Porque, naturalmente, o organismo já selecionou o bebê e liberou para o crescimento da gravidez. Então, fica muito mais fácil você dizer para ela, pode fazer sua escovinha, pode fazer seu alisamento, pode usar a cor que você quer para tirar os brancos que você tem. Então, investir nisso aí, nesse visual, que é a preocupação de muitos, né? E a gente sabe que tem muitas dessas grávidas que vivem, inclusive, da própria apresentação. Vem as modelos, vem a atriz, né? Apresentadoras, né? Então, pessoas que estão expostas à câmera, né? Ao momento de visual, que ela precisa dessa apresentação. Inclusive, eu estava vendo um artigo, né? Mostrando que cabeleireiras, manicures, pessoal que trabalha nessa área com cosméticos, com a parte da estética, alguns médicos nesse artigo e alguns farmacêuticos, eles proibiam exatamente essas pessoas porque ali tem spray, que tem composições químicas
sei lá, que suspeita, fixadores, esmaltes, perfumes, sabe, loções com álcool. Ou seja, se for pegar mesmo ao pé da letra, ela não vai usar perfume, não vai usar desodorante, não vai poder usar um shampoo. Eu estou exagerando aqui, mas sim, se for pegar mesmo ao pé da letra, não pode sair nem na rua, né? Tem que ficar dentro de uma bolha. Né? Claro. Hoje, 2 produtos, na realidade, se fala muito, quando você pensa no cabelo, é a amônia e o formol. Certo. O formol tem pesquisas hoje associando a quem usa muito formol a um aumento da taxa de câncer. Só que algumas dessas pesquisas mostram que o câncer, na realidade, está relacionado mais na frente, não é durante a gravidez. Sim. Ela usou algum produto, manipulou, são crianças na fase adulta, aumentou essa taxa. Então, assim, é um trabalho, uma pesquisa de longo prazo. Então, tem esse trabalho mostrando essa associação disso, né, com o formol. Mas qual é a concentração do formol? Sim. Né? Tá certo? Então, porque o formol tem no esmalte, tem alguns enlatados, tem em cosméticos, né? Verdade. É como o senhor falou, depende da dose, da concentração. Então, alguém vai manipular uma concentração muito forte, né? Tá inalando, né? Tá aquele cheiro, tá mexendo, tá usando o produto, o couro cabeludo, ele absorve, né? A pele nossa absorve algumas substâncias. Então, é em cima disso que essas pesquisas não tem um número muito grande de grávidas que foi documentado para relacionar que está proibido. A amônia também entra no mesmo caso, mas também não tem nenhuma pesquisa que diga que a amônia apareceu um bebê mal formado, que foi da amônia. A amônia para o cosmético, doutor Antônio Carlos, ela é muito mais antiga, incomparavelmente, né? Incomparavelmente, porque o formol do cosmético, se não me engano, ele tem mais ou menos 10, 11 anos que passou a ser utilizado. E é bom deixar claro, como o senhor está falando aqui, que o problema é a manipulação por pessoas que não são habilitadas, né? Não são químicas, não são químicos, que vai manipular determinados componentes no estabelecimento. Até porque a amônia também ela é um gás. Isso. E ela é nociva. X metros cúbicos e X volumes de amônia pode matar uma pessoa. Com certeza. Né? Agora, ninguém anda manipulando amônia dentro do salão. Ninguém tem uma fábrica de coloração, de descoloração ou de alisamento dentro do salão, né? Por isso que existe uma liberdade maior de utilizar esses componentes cosméticos que contêm amônia em alguns casos da gestante a partir do 3º mês, essa recomendação de uma coloração, por exemplo. É verdade. Então, assim, você poderia usar. Agora, como não tem, como eu volto a falar a história da pesquisa, né? Como às vezes você não está com tanto dado na mão, você conversa com a paciente, se ela tem essa vontade, ela diz, olha, não tem nenhum dado que mostre que causou problema, você poderia usar, mas é você tentar, porque se ela tiver medo, é melhor ela não usar. Sim, muito bom, muito então, bem. Existe uma relação de confiança dela acreditar nesse dado que tem da literatura, que não tem nenhuma associação, tá? Apesar do número pequeno, e ela diz, não, mas eu quero e eu vou usar. Eu tenho pacientes que já usaram, fizeram, às vezes não tem nenhum resultado de alteração para o feto, para o bebê, que o neném nasceu, que evoluiu o neném muito bem, tá? Mas é um número ainda pequeno e eu não tenho isso documentado exatamente, é do que eu vejo na minha clínica, né? E que a gente consegue dizer que o bebê nasceu saudável, tá? Então, essa coisa do couro cabeludo, né, de absorver tudinho, mas as duas substâncias hoje, na maioria, você pega quando você reúne a maioria dos obstetras, vai estar, olha, a gente recomenda que não use amônia nem o formol, por conta disso, né? Mas falta de número ainda suficiente. Precisaria de uma pesquisa. Então, o conceito dos médicos se não tem números, se não tem pesquisa, se não tem trabalho, então a gente prefere pecar exagerando, dizendo, olha, evite usar, não use, mas uma parte pede que não use nos 3 primeiros meses. Né? Uma parte porque aí aquela formação do feto. Doutor Antônio Carlos, é lógico que, como o senhor é médico, o senhor tem toda uma linguagem, e eu não sou médico, obviamente, eu não tenho a linguagem do médico. Mas, assim, alimentos, né, que a mãe vai ingerir, né, que tipo de alimento, por exemplo, ele é diretamente, ou se pode relacionar que ele vai, de fato, de uma certa forma, prejudicar o feto? Por exemplo,
a bebida alcoólica, aí não tem, aí é proibido. Proibido. É proibido. Existe uma... E só para o senhor já pegar esse raciocínio e responder as duas, e refrigerante, por exemplo. Pronto, vamos começar pelo álcool. Certo. Né? Existe uma síndrome hoje, né? Uma alteração que o feto pode sofrer por conta do uso do álcool. Certo. Não necessariamente foi uma farra que ela fez. Né? Aquela exposição durante... tomou várias cervejas no final de semana e descobriu que estava grávida e que o menino vai ter essa síndrome. Muito bem. O uso frequente. Basta ela dizer que está tomando diariamente 2 latinhas, aquelas de 300 ml de cerveja. O uso crônico da exposição ao álcool ao feto vai interferir nesse crescimento do bebê. O que é que leva a isso? O problema é que o feto não tem a substância que metaboliza o álcool. O álcool entra no bebê, deixa ele embriagado por um tempo. 2 cervejas para a mãe não deixa ela embriagada. Rapaz, então, se uma mãe beber 2 latinhas de cerveja, o bebê, o feto, vai ficar embriagado? Fica embriagado. Coisa. Porque ele não consegue metabolizar aquele álcool. Ele demora lá dentro, depois é eliminado. Aí ele, tranquilo. Então, nesse momento que ela se expõe ao álcool, né, esse feto está também se expondo, só que da mãe sai mais rápido, mas do feto demora. E ele devolve para a mãe, ela que elimina depois. Certo. Então, assim, um dia desse não vai fazer problema, não vai causar dano no bebê. Mas se todo dia ela é acostumada, não, toda hora do almoço eu gosto de tomar minha cervejinha. Não fico bêbado, a quantidade é pequena, mas esse uso constante limita. Enquanto esse feto estiver sobre o efeito do álcool lá dentro, ele não se alimenta direito, ele não faz a troca, ele fica mais parado, então ele não cresce. Isso é muito interessante e muito sério, né? É como o cigarro, a gente diz, toda vez que ela pode ter fumado 20 anos, engravidou, parou, não vai ter problema com aquele feto. Certo. Agora, se ela começou a fumar ou está fumando durante a gravidez, toda vez que ela fuma, fecha uma passagem de sangue que vai para nutrir o bebê. Que é isso, então, filhos de mãe tabagista tem baixo peso, tem limitação de QI, tá? Se ela usa diariamente cigarro, pode comprometer isso. Agora, isso há comprovação científica. Trabalhos concluídos, pesquisas longas, né? Isso. E o refrigerante? O refrigerante, na realidade, ele não é nutriente, ele tem mais a caloria, o gás. Como a grávida tem um aparelho digestivo que funciona mais lento, ela acumula mais gases, aumenta mais esse suco gástrico, irrita e aumenta a queixa dela, que é da azia, do refluxo, então vai piorar. E como caloria vai mais para depósito, ela vai aumentar de peso. E a acidez, a superacidez do refrigerante, que ele é muito ácido, né? Isso, então é por conta disso, vai piorar, vai ter a azia dela, a queixa do refluxo, ela piora, irrita. Então, se já tem uma história de gastrite, vai piorar, mas não tem associação com malformação para o bebê. Certo. Tá? Isso não tem. É mais o desconforto para a mãe. E se a mãe tem uma predisposição a desenvolver diabetes, vai piorar mais ainda essa situação, ela vai fazer um diabetes gestacional, aí sim começa a comprometer o bebê. Mas o refrigerante direto para dar malformação, não. Interessante, doutor Antônio Carlos, é que, então assim, há uma comprovação, né, científica. Aí voltando um pouco para a questão do cosmético, e quando o senhor deixa bem claro, por exemplo, que não há trabalhos, né, resultados, né, pesquisas em relação ao cosmético. Há um cuidado, porque a pele absorve, o couro cabeludo absorve, há um cuidado. E aí uma recomendação, depois do 3º mês, em alguns médicos fazem isso. O que é interessante é que algumas pediatras também, elas proíbem, né, alguns pediatras proíbem o uso da coloração de alguns cosméticos. Não, mas a gente fica imaginando que uma mãe, por exemplo, uma gestante, ela já entra naquela transformação do corpo, né, já fica um pouco, vamos falar um termo meio que gira, meio grilada mesmo, né? Meio que complexo aí, às vezes, de inferioridade, o corpo vai mudando, engorda um pouco. E aí, quando olha o cabelo branco na raiz, por exemplo, porque tem médico também que proíbe até o tonalizante que não contém amônia. Tem médico que proíbe mesmo, os 9 meses, não pode. E aí, quando ela tem um bebê, aí pega também uma pediatra ou um pediatra que também não concorda, aí proíbe também durante mais 6 meses de gestação. Aí, meu amigo, quando o cabra olha,
para a mulher naquela situação, cabelo branco ou escuro na raiz, né, o corpo ainda voltando ao normal, imagina a cabeça da mulher, como é que fica. E aí a gente fica perguntando se essa orientação, por exemplo, de um médico de dividir, pelo menos, ou transportar totalmente a responsabilidade para a mãe. Olha, não existe trabalho, conclusão de trabalho, não existe pesquisas científicas, mas, e se você também se sente insegura, não use. Eu gostei dessa expressão do senhor. Se sente insegura, não use. Então, a gente fica pensando que a orientação talvez mais indicada seria que houvesse uma coerência de dividir essa responsabilidade, pelo menos, e a partir do 3º mês. E uma coisa interessante, doutor Antônio Carlos, é que eu estava pensando que eu acho que mais ou menos 70% das gestantes, elas fazem processos químicos nos cabelos, na pele, no mês mais crítico, que é o 1º mês de gestação, porque não sabia que estava grávida. Quando ela olha o resultado, senta e eu coloquei tinta no cabelo, fiz escova progressiva, fiz descolorante no cabelo. Há 15 dias atrás eu já estava grávida. E agora? Muito comum isso, a gente se depara muito comum. E assim, eu não tenho aumento de perda por conta disso. Isso é verdade, a gente não tem encontrado malformação por conta disso. Eu já tive paciente de uma vez, para você ter uma ideia da história, quando você falou da manipulação de substância, na realidade não era ela. O marido dela manipulava solvente em tintas. Ele manipulava tinta. E ele ia para casa, né? E ela era quem lavava a roupa dele. E essa situação... E aí? Esse feto foi mal formado. E na malformação do feto, que a gente viu, os parâmetros utilizados era associação com solvente. Essa história dela lavar a roupa dele eu não conhecia. Quando a gente foi descobrir o que é que o bebê tinha de malformação, que estava ligado, o que poderia ter dado aquela malformação, na lista se enquadrou o solvente. Aí eu perguntei se ela era artista plástica, se ela mexia com algum solvente, nada disso. Não tinha nada. Na investigação, na história, colhendo, saber de onde foi que veio aquilo, foi que eu descobri que o marido dela trabalhava com tintas. Ele manipulava solvente para fazer tintas. Solvente é muito forte. Então ela inalava da roupa dele. O cheiro do solvente, da coisa, quando ela lavava, estava manipulando tudinho, isso. Então, foi por conta dessa situação que a gente associou que tinha sido, nessa circunstância, a causa da... Doutor Antônio Carlos, eu já falei que eu sou leigo, e sou leigo mesmo, e não sou médico, não sou cientista, não sou químico. Quando o senhor fala que houve essa identificação, né, nessa malformação, e foi provado que uma das causas poderia ter sido esse tipo de substância química, isso aí houve prova disso aí. Isso, porque a associação com determinada substância está ligada, por exemplo, o álcool. O álcool dá restrição no crescimento da cabeça, a cabeça fica pequena, ele altera a implantação dos olhos do bebê, a comissura do lábio começa do bebê a mudar, tá certo? O neném tem um retardo mental, também por conta do álcool. São as ligações. As ligações. Né? Então, o solvente, né, está associado às vezes a encurtamento de membros, tá? Malformação cardíaca, alteração na orelha. Então, começa a dizer, pronto, tem uma alteração na orelha, tem isso. Aí quando você vai ver quais são as substâncias que podem dar isso. Aí quando a gente vai buscar as substâncias, dá o solvente. Aí foi atrás de solvente. E aí a gente, eu estou aqui imaginando, doutor, a dificuldade, às vezes, do médico, do profissional ligado à área, de nessa investigação, porque fica todo mundo com a cabeça clara. A mulher não é artista plástica, a mulher não mexe com coloração, com tinta de parede e tal, com solvente e tal. Como é que pode? Vai lá no final, vai se descobrir que o marido dela é quem lida com esses componentes, ele manipulava esses componentes e era que lavava a roupa do marido. Olha que coisa, gente. Às vezes a gente não fecha, Ariel. Às vezes você acha um bebê com alteração e você, às vezes, não consegue descobrir exatamente o que foi. Entendi. Só que nesse caso a gente conseguiu achar isso. Mas poderia ela não ter valor, essa história dele ter
manipulado e ela está lavando. Poderia não ter passado. É na investigação, na conversa, achando tudo em casa, o que é que pode mexer em casa, que a gente chegou a esse caso. Mas muitas vezes você não chega ao resultado. É um bebê mal formado, tudinho, por quê? Essa malformação, às vezes causada por substâncias, ela pode vir assim, de um momento que ela ficou exposta que ela não chamou atenção e ela não cita para a gente. Tá? Então, o cuidado da exposição, na verdade, é dela, do marido. Então, foi essa situação que a gente diz, vamos ver a família toda. Tá? E às vezes é muito doloroso mesmo, tanto principalmente para o pai, para a mãe, mas também para o próprio médico, né? Que viu tudo acontecer da forma mais tranquila possível. E depois que o bebê nasce, você percebe alguma malformação, alguma deficiência e não consegue, por exemplo, identificar a causa daquilo ali. Claro, porque a investigação cromossômica, por exemplo, o que é? É fazer um estudo do bebê, do material. Esse estudo vai dizer, é um menino, é uma menina e tem os pares de cromossomos certinho. Tá? Então, são 46 cromossomos, né? Então, que definem as estruturas da gente. Né? Então, por exemplo, a síndrome de Down, ela tem uma alteração no cromossomo 21. Mas às vezes você manda um bebê desse mal formado e diz que todos os cromossomos estão corretos. Nesse caso dessa bebê do solvente, os cromossomos eram corretos. Porque ele se formou perfeito. A interferência veio depois da formação. Tá? Então, o que influenciou ele formou o braço quando era menor, certinho. Com a exposição, ele não cresceu. Interessante, né? Então, interfere. São influências, aí vem aqueles casos depois do 3º mês. Na formação cromossômica, a maioria a mãe seleciona até os 3 meses. Por isso que aí o senhor defende exatamente essa ideia, essa tese, de que a partir do 3º mês, se você precisa fazer algum tratamento de cosmético, que faça a partir do 3º mês. Né? Interessante, quer dizer, o bebê se formou, mas durante a gestação, especialmente os 3 primeiros meses, houve uma interferência de alguns componentes e aí não houve o desenvolvimento da estrutura. Por exemplo, a infecção por rubéola, né? O bebê se forma perfeito e a mãe adquiriu rubéola durante a gravidez, pode dar malformação cardíaca, pode dar alteração visual, tá? Então, é a infecção que acontece depois. O doutor Antônio Carlos, eu acho legal porque ele é muito didático, né? Ele vai explicando e a gente vai entendendo e eu vou impressionando como é que essas coisas acontecem, porque eu sou realmente impressionado, né? Eu acho que é divino, eu tenho certeza que é divino, toda essa ideia da formação, do ser humano, como surge, como ele é formado, como ele se desenvolve, eu vejo como divino mesmo, né? É de Deus mesmo, né? E ele explica de uma forma maravilhosa que a gente fica um tanto emocionado nessas explicações. Agora, me fala uma coisa, a placenta, ela é uma espécie de filtro? É uma forma... Foi criado há muito tempo que a placenta era uma barreira. Certo. Né? Que tudo que a mulher estava se alimentando, estava ficando exposta, ela filtrava para passar ou não para o bebê. Né? Mas se viu hoje que a maioria das substâncias passam pela placenta. Vão para o bebê, como o álcool, vai e volta. Tá? Então ela passa. A placenta, na verdade, ela funciona muito bem como um pulmão para o bebê, para fazer essa oxigenação do sangue do bebê. A mãe manda o sangue bem oxigenado, vai para a placenta, faz essa troca e o bebê. É o que acontece no trabalho de parto, cada contração diminui a passagem de sangue da mãe para o filho. Né? Mas a placenta tem o suporte, então ela é aquele pulmão para manter aquela troca do bebê e ele suporta naquele momento do trabalho de parto, que é um aperto. Tá? Quanto às substâncias, isso passa, né? A maioria passa pela placenta. Agora, aí a pergunta ela passa na mesma força que entra, que a mãe ingere, aquele componente, aquele alimento, ou de uma certa forma ela filtra e ela passa numa força menor? Passou, ela passa. Não tem esse leite, ela deixou uma parte, diminuiu, não. Ela passa do mesmo jeito. O que a mãe absorveu, 10 unidades daquela substância, entrou na circulação da mãe e vai direto para lá. Vai para o feto. Por isso a história do álcool. Para a mãe não faz efeito, não tem problema, 2 latinhas. Mas para o feto faz, porque ele não tem enzima para metabolizar aquele álcool ainda. Gente, olha, eu nem precisaria mais de explicação científica. Só basta a gente entender uma coisa. Ingeriu uma bebida alcoólica, o seu bebê, o feto fica bêbado, embriagado.
sobre efeito de álcool e por um tempo maior do que a mãe, porque ele não tem o metabolismo que ela tem para eliminar aquele álcool. Meu Deus do céu, é impressionante isso. Então, doutor Antônio Carlos, para a gente concluir, né, a nossa entrevista, o cosmético preparado por indústrias, por químicos e tal, ele não é terminantemente proibido, precisa-se ter alguns cuidados, seguir algumas orientações do médico, também depende do médico e depende também do pediatra posterior ao bebê nascer, principalmente, né, no caso do pediatra, e existem só alguns cuidados que se deve evitar. Isso. Esse que é o básico dos 3 primeiros meses, né? Certo. E o outro, eu digo que é aquela relação de confiança com o profissional que está dando assistência a ela. Certo. Né? Qual é a conduta, qual é a experiência dele, o que é que ele acha, para ela seguir. Porque na hora que você faz o pré-natal, você escolhe uma pessoa para lhe orientar naquilo. É o maestro daquela música, que é o choro do bebê, que eu digo no final. Né? Então ele vai guiar aquela orquestra. Você segue isso, você toca isso, você faz desse jeito. Então, ela cria esse vínculo. Então, ela eu queria pintar meu cabelo. Eu preciso passar algum produto no rosto, né? Na minha pele. Né? Então, ele vai dizer, você pode isso, você não pode aquilo. Eu estou preocupada, né, quando a gente fala na estética, fala na estria, nas manchas da pele também. Né? Então, ele vai dizer para ela naquele momento o que é que ela pode fazer, né? O que é que ela pode usar. Né? Então, o cabelo, na realidade, é uma coisa que mexe muito, né, com ela. O cabelo, na verdade, é uma fibra morta. O cabelo é uma fibra morta, logicamente, implantado num pequeno órgão da após 5 milímetros da parte viva, que é a raiz do cabelo. E obviamente, com alguns cuidados, se tendo alguns cuidados, acredita-se que não há prejuízos maiores, né? Mas óbvio que eu sempre falo que a orientação do médico deve ser o norte, o parâmetro principal. E aí vem uma outra colocação. Por que as atrizes, elas não tomam nenhum tipo de cuidado nesse quesito aí? E a gente fica pensando, será que é outro planeta que mandam esses componentes, esses cosméticos, né? Então, o que é proibido é a manipulação. O que é a manipulação? É a formação dos componentes. Claro. Não é você preparar também uma tinta, não é você pegar um creme, não é você preparar algum tipo de cosmético para aplicar na pele ou no cabelo. A manipulação, ela se relaciona principalmente aos componentes nocivos e à composição daquele composto. Encontrei a palavra. É verdade. Daquele composto. É verdade, porque você vê uma pessoa que vai mexer, colocar um formol, né? A gente imagina que é como um tempero. Salgou demais, botou muita pimenta dentro, a coisa não vai ficar boa, né? Então, tem muito a ver com a concentração. É verdade. Olha, eu quero agradecer, doutor Antônio Carlos, pela sua participação aqui no nosso programa, levando sempre a melhor informação científica, concreta, né, com muita responsabilidade, de uma forma também muito didática. O senhor é professor de universidade? Não, eu sou coordenador de uma residência médica no Hospital do Açúcar. Então é professor. A gente percebe, né, exatamente essa didática dele, né, e muito obrigado mesmo. Eu acredito que as mães, as famílias agradecem também as orientações, as dicas, né? E continue com muita graça divina, com muita inspiração, muito profissionalismo, assim como o senhor realmente já tem, e continue dedicando aí parte da sua força, da vida, para levar vida, né, para as famílias. Muito obrigado, viu? Obrigado. Gente, olha, Alagoas teve 88% da demanda dos municípios do edital 2015 do programa Mais Médicos preenchida. Das 52 vagas, 46 foram ocupadas com os médicos que possuem registro no Brasil. Para que o restante das vagas sejam preenchidas, começa exatamente hoje as inscrições para os brasileiros formados no exterior. Caso tenham inscrição validada, né? Os candidatos escolherão os municípios nos dias 29 e 30 de abril. O início das atividades nos municípios estão previstos para o dia 7 de julho. Então fica a dica aí para os médicos que querem ingressar exatamente neste segmento, tá bom? E com a alta do dólar, a procura pelos destinos nacionais tem aumentado significativamente.
Em pesquisa publicada pelo portal Hotel Urbano, um dos maiores sites de viagem do país, as buscas por Maceió teve um aumento de 175%, tá certo? E nessas buscas feitas pelos usuários, né? A pesquisa aponta que Maceió foi a cidade que teve o quarto maior crescimento, ficando atrás apenas de Natal, Gramado e Porto Seguro. E você não fica feliz com isso não? Porque eu fico feliz com isso. É o incremento aí no turismo, na renda, né, no din-din, no bolso dos maceioenses, dos alagoanos. O que a gente pede é que, né, nós alagoanos, que a gente possa ter um cuidado maior com os nossos turistas, com os nossos visitantes, que a gente possa ter mais educação, não jogando lixo nas ruas, nas praias, nas valetas, que a gente possa estar sempre com um sorriso aberto, né? Todos os alagoanos, os que trabalham em hotéis, em restaurantes, né? Um sorriso aberto aí para os nossos visitantes, podendo ser mais ainda prestativo, porque já temos essa fama da gente ser prestativo, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho. Vá propagando essa ideia da gente ser cada vez mais prestativo, mais receptivo. Obrigado por permitir que o doutor Antônio Carlos, o Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa. Você tenha um final de semana lá maravilhoso, abençoado, de muita alegria, de muita paz. Não pegue nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até segunda-feira, se ele, Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.